Bem-vindos ao Entrevista NJ. O convidado de hoje é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel. Senhor secretário, boa tarde e felicitamos por ser eleito e representar a classe, né, ou defender os interesses da classe. Bom, desde já eu agradeço ao NJ e ao grupo Nova Vaga, não é? Por esta oportunidade de estarmos juntos e conversarmos sobre nós, sobre o jornalismo, sobre os jornalistas. Exatamente. Muito bem. Bom, quais são os grandes desafios do sindicato numa altura em que há cada vez mais restrições no papel da comunicação social? Este é um desafio que é permanente, que como se tem estado a dizer-se, que é o nosso desejo que se concretize, é a realização das liberdades no exercício da profissão de jornalismo. Quer dizer, o jornalista tem que sentir-se livre em produzir, em entrevistar e passar essa entrevista, não é? No órgão que representa, no órgão pelo qual ele trabalha. Mas essa nossa liberdade que nós apelamos aqui, ela não deve ser aqui traduzida por libertinagem. Nós estamos aqui a falar na necessidade dessa liberdade, ir ao encontro aos ditames morais e aos ditames éticos. E quando estamos a falar dos ditames morais, nós estamos a falar da necessidade de se respeitar a Constituição, de se respeitar o estatuto do jornalista, de se respeitar as outras normas que regem a atividade humana, no caso que é Angola, em particular, em África e no mundo em geral. E quando falamos dos ditames éticos, nós estamos a falar da responsabilidade, não é? Quer dizer que o jornalista, no exercício da sua função, deve responder pelos seus atos enquanto jornalista. Não, então, constituem de facto os grandes desafios. É um desafio permanente, é um desafio a realizar, que é a questão das liberdades. Mas além da questão da liberdade, o sindicato, além das questões da liberdade, em questões de infraestruturas, como é que estamos? Não constitui um desafio para o próprio sindicato, uma vez que não tem instalações próprias? Bom, é verdade que nós temos esse desafio, não é? Esse desafio que pretendemos a curto prazo realizar de modo que não se torne um desafio a realizar. O que eu quero dizer com isso que quando nós fomos eleitos, prometemos no nosso manifesto que seria a primeira coisa a lutarmos para que se concretizasse. Isso é um sonho antigo. O sindicato vai completar brevemente 33 anos. Quer dizer, próximo ano, já é março, dia 28, vamos completar 33 anos. Então, nesse percurso dos 32 aos 33,
nós queremos encontrar um espaço melhor que aquele onde estamos hoje. E lutarmos depois para termos um outro espaço onde possamos ter múltiplos serviços que possam atender a classe. Quiçá uma biblioteca, um centro multimédia, um clube de jornalistas, onde o jornalista, depois da longa jornada laboral, possa passar por lá e conviver com os demais colegas, como no passado nós tivemos. Nós já tivemos, de facto, esses espaços. E hoje já não temos, infelizmente. Mas nós queremos termos um espaço onde podemos aglutinar esses serviços todos, de modo a que o próprio sindicato se torne mais forte. A nossa luta é que o sindicato seja mais forte que está hoje, né? Em todas as perspectivas, em todas as vertentes, desde a luta política da realização das liberdades, na autossustentação, não depender apenas das cotas dos filiados. Você imagina que hoje nós temos cotas que não passam dos 4 milhões de kwanzas, não é? Que é resultado das contribuições dos seus filiados não passam desse valor. Então, se nós tivermos um espaço físico que possamos ter múltiplos serviços, o próprio sindicato poderá ser autossustentável. Não é? Essa é a nossa grande luta. Fala de não depender das cotas. E de que forma é que vai construir esses espaços que acabou de mencionar? Uma vez que o Olha, sindicato a galinha não depende podemos assim dizer, de duas não vezes. tem, Não tem exatamente, financiamento. não tem E falou financiamento. que a cotização dos filiados não passam de 4 milhões. Como é que irá construir esses espaços que fez menção? Uma pergunta de facto interessante. Mas, sabe, eu sou cristão. E o cristão, eu sou cristão católico. E o cristão católico acredita nos milagres. É possível que surja algum milagre, não é? No meio do nosso mandato, se conseguirmos algum espaço. 5 anos. Bom, nós temos 4 anos, não é? E há muita coisa. Nós começamos agora o mandato. Agora tomamos posse quase há 20 dias. E foi dia 11 de outubro. Tomamos posse, olha, um mês até, um mês. Tomamos posse e acreditamos que ainda nos falta por aí uns bons meses e nesses bons meses há muita coisa que pode acontecer. Não quero ainda falar de nada, como será, mas primeiro nós queremos ter um espaço. Estamos a lutar para ter um espaço e podemos conseguir o espaço. Já deu a perceber que é um homem de fé, mas em termos concretos, além desta luta que vai certamente liderar, em termos concretos, de onde virá o dinheiro? Onde vão buscar o A dinheiro? primeira fonte é mesmo a contribuição dos filiados. Um pouquinho de racionalidade daquilo que se recebe é possível fazermos. Nós, por exemplo, se fizermos uma economia, eu tenho 4 anos de mandato. Se fizer uma economia mês de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, para além das despesas que temos, porque temos muitas despesas. Nós temos empregados, não é? Funcionários lá do sindicato. Temos situações ligadas a despesas judiciárias, porque temos muitos processos em tribunais. Mas bem racionalizado aquilo que nós temos, nós podemos sim encontrar algum espaço, adquirirmos algum espaço para construirmos. Essa é a primeira fonte. O resto é que eu te falei. Eu acredito em milagres.
é possível que se realize esse é o nosso desejo. Muito bem. Falava de depender das cotas. Quantos filiados ou quantos jornalistas estão filiados ao sindicato? Nós já tivemos aproximadamente 2.000 a 3.000, de 2.800 a 3.000 filiados. O que aconteceu? Muitos foram à reforma e quando vão à reforma também se desmembram do sindicato. Temos muitos que são de feliz memória, partiram desta dimensão da vida para outra dimensão da vida. Há aqueles que depois desistem, né? Deixam de ser membros do sindicato. Então o número vai baixando nesse momento. O que estamos agora a fazer é redecadastramento dos filiados. Estamos a fazer uma campanha daqueles que não estão no sindicato que entram. Tanto é que nós agora vamos daqui a 20 dias, mais ou menos, nós vamos começar a emitir os novos passes. Então, a partir da emissão dos novos passes, nós daí podemos fazer espécie de estatística ou uma demografia, né? E podemos quantificar quantos somos, né? E onde cada um está. Isso está para breve, mas já estávamos mais ou menos por aí, dos 3.000, agora vamos descendo, estamos nessa volta de 2.000, 3.000, então estamos no meio. Os jornalistas que mais digamos assim, aderem ao sindicato são dos órgãos privados ou públicos? São dos órgãos públicos. Públicos. Sim? Aliás, são a maioria, né? Estamos nos É órgãos óbvio. públicos. Nós temos por aí a Rádio Nacional de Angola, aproximadamente, está com 600 ou 800 jornalistas nesse momento. Quase com 800 por aí, 800, 600, de 600 a 900 jornalistas. A televisão pública de Angola vem logo a seguir. Depois temos o Jornal de Angola, que são as edições de novembro, e temos depois a ANGOP, não é? A Agência de Notícias, e depois temos os freelancers, que freelancer também conta-se bastante. Apesar de termos muitas empresas de comunicação social, hoje temos muitas rádios, temos novas cadeias televisivas, mas ainda há uma certa resistência em fazer parte do sindicato, porque não se descobriu ainda o valor que o sindicato representa para a vida de cada jornalista. Esse é que é o nosso grande problema. As pessoas ainda não conhecem, mas nós temos aqui episódios. É aí mesmo onde eu ia chegar, na conversa com alguns colegas, Sim. Vou me inscrever ao sindicato, porque quais são os benefícios? Exatamente, quais são os É a benefícios? questão que alguns colocam. Que benefícios terei estando inscrito no sindicato, por exemplo? Sim. Há colegas que ainda colocam essa questão. O primeiro benefício é a solidariedade, não é? O jornalista deve se colocar numa posição de empregado. O jornalista não deixa de ser um empregado, porque tem um patrão. Nessa relação de patrão e empregado, há N situações que surgem, os chamados conflitos laborais. Nesses conflitos laborais, independentemente da nossa força, da nossa capacidade de resolução do problema, quanto mais estivermos associados a um movimento, não é? A nossa defesa, a nossa possibilidade de resolução do problema será maior. É daí que nós dissemos que a solidariedade é uma das primeiras vantagens. Depois tem os outros benefícios. Por exemplo, muitos não sabem que nós temos acordos com o Centro Óptico, não é? De redução de 10% nas consultas que vamos fazer, por exemplo, no Centro Óptico. 10%.
Tá? Se não sabem é porque falta divulgação. Não, já foi divulgado. Foi divulgado. Nós tivemos formação, tivemos um curso patrocinado pela Aliança Francesa. Divulgamos a existência do curso. Infelizmente, as pessoas que beneficiaram-se da bolsa começaram, depois desistiram. Bom, não se sabe por quê. E a única pessoa que terminou o curso lá é apenas o secretário-geral cessante, o nosso companheiro Teixeira Cândido. Tá vendo? Infelizmente, nós temos essas vantagens todas, tá vendo? Do ponto de vista de formação, do ponto de vista de outros benesses, né? Que possam depois advir no meio disso. Né? No meio das nossas lutas, por exemplo. Se pode, e muito bem. Mas, meu irmão, os nossos colegas às vezes não aparecem mesmo. E às vezes nós temos atividades, chamamos os colegas para fazerem parte dessas atividades. Os colegas não aparecem. É justamente nessas atividades onde são comunicados esses benesses que os filiados aos sindicatos têm. Muito bem. Falando em antecessor, o seu antecessor foi um dos sindicalistas mais atuantes que o sindicato já teve. Não sente o peso desta responsabilidade de agora dirigir o sindicato? É verdade que o Teixeira Cândido é... Registrou aí alguns ganhos, como por exemplo Exato, registrou alguns publicação. ganhos na sua liderança, mas não se esqueça que também fiz parte da liderança do Teixeira Exatamente. Cândido. Eu fui o secretário-geral adjunto Junto. do Teixeira Cândido. Mas agora é o Trabalhamos número um da agora, instituição. nesse momento, sendo eu o principal, eu não diria que serei igual ao Teixeira Cândido, porque Teixeira Cândido é uno e indivisível e o Pedro Miguel também é uno e indivisível. Tem particularidades, cada um tem as suas particularidades. Procurarei ser eu mesmo, mas que é pelo carisma do Teixeira Cândido, torna também desafiante, né? Ok. Torna também desafiante. Então nós vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Com certeza absoluta que também deixaremos lá as nossas impressões digitais. Porque é uma tarefa difícil. É difícil, mas não impossível. E enquanto jornalista da Rádio Nacional, que Sim. é um órgão público, Sim. Estado, Uhum. e sabemos que a comunicação é controlada pelo Estado, Sim. sindicalista, não Exato. tem receios de supostas ameaças ou de Não, incentivos para deixar a atividade sindical? não tenho. Olha, o Teixeira Cândido era das edições de novembro, que também é uma empresa pública de comunicação social. E o seu adjunto, na época, Pedro Miguel, da Rádio Nacional de Angola, que também é uma empresa pública de comunicação social. E hoje é o Pedro Miguel que está à frente ao sindicato. Nós não temos receios. Aliás, nós precisamos aqui dizer que o jornalismo é jornalismo em qualquer parte do mundo. Seja para o nosso contexto, que temos o jornalismo, dito jornalismo público, e quando estamos a falar do jornalismo público, todos são jornalistas públicos, porque o seu serviço é mesmo público. Só que o patrão é que defende. Tem aqueles que têm, o patrão é particular, uma pessoa singular, e nós temos uma pessoa coletiva, que é o Estado, não é? No caso aqui o Estado, e quem materializa as políticas do Estado é o governo do dia. Bem. É o governo do dia. Mas o jornalismo é sempre o jornalismo. Os interesses, os direitos, os deveres que que está numa empresa privada tem é o mesmo que aquele que está na empresa pública. Por isso que não há receios nenhum de dizer que o Pedro é da Rádio Nacional de Angola e a Rádio Nacional de Angola provavelmente é pró-governo. Não, a Rádio Nacional de Angola não é pró-governo. A Rádio Nacional de Angola é dos angolanos. Okay. A Rádio Nacional de Angola é do Estado.
O governo, hoje o MPLA, pode sair do poder se vier algumas eleições de 2027. E se ele, porventura, perder as eleições, a Rádio Nacional de Angola continua e vai continuar com o novo governo que surgir, de um outro partido qualquer. A Rádio Nacional de Angola continua, não é? Então, não é por aí que se pode dizer que a empresa... Aliás, temos essa tendência, essa vai ser uma das nossas lutas, dizer que o jornalismo é feito aqui na Rádio Nacional, é feito no Novo Jornal, é feito na Mídia Nova, o mesmo jornalismo, as mesmas perspectivas jornalísticas, tudo. As pautas deontológicas é a mesma. É como um médico. Quando vais numa clínica, vais encontrar um médico. Quando fores ao hospital, vai ser um médico. Não há um médico do hospital público e não há médico do hospital privado. Todos são médicos. Muito bem. Já que fala em privado, estamos a falar em jornalistas de órgãos públicos e privados. Até há pouco tempo falava-se da implementação de acordos coletivos de trabalho que deve definir um salário mínimo para os jornalistas da imprensa privada. Como está esse dossiê? Não é só... Não, olha, quando o sindicato começou, falava-se bastante disso, do acordo coletivo do trabalho. Sobretudo quando o Ismael, de Feliz Memória, assume o secretariado executivo do Sindicato dos Jornalistas. O Ismael trouxe-nos essa abordagem da necessidade do acordo coletivo de trabalho. Mas hoje essa perspectiva de acordo coletivo de trabalho já evoluiu para os qualificadores ocupacionais. Então, o que isso se entende por qualificadores ocupacionais é justamente um instrumento de progressão de carreira. A carreira ela se pode realizar na empresa pública e também se pode realizar numa empresa privada. Isso quer dizer, nós começamos nas empresas públicas, nós nesse momento estamos a concluir o processo nas empresas públicas, que é Radiodifusão Nacional de Angola, edições de novembro, Angop, Televisão Pública de Angola. Tudo isso, sim, o qualificador, enquanto instrumento de progressão da carreira. Nesse momento, as duas empresas híbridas, quando falo de híbrida, estou a falar da Mídia Nova e da TV Zimbo. Essas também nós já conseguimos resolver sua implementação. A nossa luta agora é olharmos para as outras empresas também de comunicação social, mas sobretudo aquelas empresas onde nós temos núcleos instalados. Quer dizer, onde tem núcleos instalados, nós vamos para lá, vamos negociar com a entidade patronal para que se efetive, não é, a implementação do qualificador ocupacional. Nessas empresas que não são tuteladas pelo Estado, é verdade que muitos depois poderão dizer, olha, nós não temos capacidade, por exemplo, para pagar um salário igual àquele que as empresas públicas estão a pagar. Sim, mas é necessário que se estabeleça pelo menos o teto mínimo. E o teto mínimo não pode estar abaixo daquilo que a lei estabelece. Não é? Não pode estar abaixo disso. Então, é o que nós estamos nesse momento a lutar para que também as empresas privadas de comunicação social tenham também, que estejamos a caminhar juntos. É o que nós estamos aqui a dizer. Nós, nesse momento, essa linguagem de jornalista privada, jornalista, isso até cheira mal, não é? Não cheira mal. Isso aqui dá a entender que o privado está à margem daquilo que são as normas do Estado. Não. Todos nós estamos no mesmo Estado. Estamos todos a viver em Angola e todos temos que estar a viver com as mesmas leis. Não é? Então, vamos procurar aquele que é o mínimo. Até quanto que essa entidade patronal pode pagar? Nós vamos estabelecer, por exemplo, que seja o mínimo para quem entra hoje
na comunicação social privada, que seja, por exemplo, 150 mil kwanzas. Então, dos 150 mil kwanzas, não pode ir mais abaixo que isso. Não é? É por aí. Essa é a nossa luta. É daí a pertinência dos jornalistas estarem afiliados. Ok. Porque nós vamos discutir junto às entidades patronais daquelas empresas onde nós temos filiados. Onde não tivermos filiados, ficará mesmo assim, infelizmente. Porque é uma deliberação saída no Congresso que nós só poderemos defender interesses dos nossos filiados. Tanto aqueles que não estão, Aqueles que não estão, infelizmente, ficam mesmo à margem. porque é uma situação que se verifica principalmente nas empresas privadas, a questão da não implementação do qualificador Exato. ocupacional. E é um Exato. assunto que o sindicato discutiu em junho de 2022 Sim. e que a implementação seria em 6 meses. Aliás, é o que se constata, talvez, nas instituições públicas, como disse, né? Não, mas já. Mas o problema continua em muitas empresas ainda do setor privado, do comunicação Exatamente, social. olha, vou te dizer uma coisa, nós temos empresas a pagar ainda 50 mil kwanzas aos seus funcionários, aos seus jornalistas, a pagarem 50 mil kwanzas, que é muito triste. Eu, nesse momento, vou começar uma digressão a nível das demais províncias e já vamos começar também já dia 14 deste, visitar, por exemplo, a televisão pública de Angola para vermos o grau de implementação do qualificador, o que é que resta, o que é que é. Nesse momento estamos a falar já da progressão na carreira, quer dizer, já foi feita a primeira avaliação, a segunda, a terceira avaliação, agora vamos olhar agora a progressão, quem progride, quem vai para um nível a seguir. Nós estamos nesse momento a acompanhar esses processos, mas nós temos colegas nossos, infelizmente, que estão a ganhar 50 mil Em quase. termos de ética e deontologia, que perigo é que isso representa ao jornalismo angolano? Claro que nós vamos ter aquele fenômeno chamado cabritismo. Há aqui o cabritismo, que esse jornalista, ele precisa satisfazer as suas necessidades materiais. E se tem dito, quando a necessidade material é maior, a moral não existe. Está vendo? A moral não existe. Quer dizer que não há lei. Ele é capaz, em nome, porque ele não tem e precisa satisfazer essas necessidades, então vai desenrascar a vida de uma ou de outra forma. Ou sai, ou desvincula-se do órgão onde está e procura um outro, não é? Onde pagam no melhor, mas enquanto não sair daí, ele tem que buscar forma de viver. Não é? Será que, Infelizmente. será que é uma das razões que levam ao desrespeito à Constituição da República e à ética jornalista, como fez menção no início? Olha, isso é como tudo, meu irmão. O salário, um bom salário motiva. O jornalista também é pessoa, vive também de emoções, vive também das motivações. Se ele estiver numa empresa que lhe pagam, não diria o suficiente, porque o salário nunca é suficiente, mas que lhe pagam o razoável, ele não terá a tentação de ir, por exemplo, junto à fonte, cobrar a fonte. Nós temos esses casos dos colegas que vão e cobram mesmo. Temos esses problemas, infelizmente. Temos. Então, uma forma de inibir essa situação é pagar bem o jornalista. Ele estará aí na banca a tempo inteiro, vai elaborar as matérias, enfim, com toda a isenção possível, tendo um bom salário. Se não tiver um bom salário, esse mesmo é suscetível, esse que ganha 50 mil kwanza, é mendigo. Está a viver numa situação de indigência humana. Então, a nossa luta é retirar os colegas dessa condição de indigência. Bom, os jornalistas ainda vivem mais um outro dilema, a questão da segurança social. Ou seja, muitas instituições, empresas
fazem o desconto, segurança social, mas não depositam na conta do Instituto Nacional. O que o sindicato irá fazer para este problema, sei lá, conhecer o fim? Porque ainda Bom, principalmente no privado e algumas instituições públicas também vivem esse dilema. olha, nós, Segurança Social, ele trabalhou tantos anos, está em fase de reforma, não pode ir para a reforma, porque a empresa não depositou, está em falta com o INSS. Como é que o sindicato irá resolver essa questão? olha, nós em 2007, a nível dos sindicatos, desencadeamos uma campanha, uma campanha de sensibilização. Começamos mesmo para os próprios filiados a necessidade de lutarmos para a nossa segurança social. Nós lutamos por isso. E daí que algumas empresas públicas de comunicação social, como a Rádio Nacional de Angola, começou a pagar a segurança social em 2007. Estou a trazer esses dados. 2007 a Rádio Nacional começou a pagar. A televisão pública de Angola também começou a pagar. Depois houve alguns atrasos, enfim, porque tinha-se dívidas com a Segurança Social e com o IRT, quer dizer, Imposto de Rendimento do Trabalho, também estava em atraso. Mas hoje, nessas empresas públicas, quase em todas as empresas públicas, nós já não encontramos nenhuma que não esteja já alinhado a esses preceitos, né? A essas obrigações. E resta-nos agora as empresas privadas. Então, precisamos trabalhar com os gestores, mas para podermos chegar a essas empresas e obrigá-los a pagarem, não é? Nós temos que receber também denúncias. E para recebermos denúncias, nós temos que ter núcleos constituídos nessas empresas. Só assim. Nós não vamos numa empresa onde nós não temos filiados lá. Mas se tivermos 2 ou 3 filiados lá, nós iremos lá, sim senhora. Os outros vão se beneficiar em nome dos 2 que lá estão. Mas nós vamos lá em defesa dos nossos filiados. E como é que o sindicato definiu essa questão da criação dos núcleos nas instituições, quer públicas e privadas, onde não estão ainda? Bom, nós nesse momento, é o que eu te dizia também, que nós nesse momento estamos a fazer uma campanha. Nós estamos há um mês e já começamos pela nova vaga até. Começamos pela nova vaga e de facto nós estamos muito satisfeitos com os colegas da nova vaga e falta-nos agora levarmos as fichas para a nova vaga. O mesmo também vai acontecer para outras empresas também, onde nós temos amigos, nós temos, por exemplo, aliás, a Midi Nova já tem núcleos, a TV Zimbo também já temos núcleos lá, Rádio Nova já tem núcleos, quer dizer, como tu estás a ver, que nós estamos a progredir. Exatamente. Estamos a progredir. Então, aos poucos, nós vamos conseguir ter os grandes grupos da mídia, também os seus funcionários filiados ao sindicato. Muito bem. Falava em processos em tribunal. Ainda, dos processos que têm dado suporte para a sua resolução em tribunal, os jornalistas foram, digamos assim, presos ou detidos por supostas ordens superiores ou por vontade política, né? Neste conjunto de processos que vocês têm aí a dar o vosso suporte? Deixa-me falar-te uma coisa. Nós, nesse momento, temos um processo que está a decorrer da Ana Joaquina, do colega Daniel Jonas. Como é? Bom, do colega Daniel Pensador. Ok. Do Daniel Pensador. O companheiro Daniel Pensador, nesse momento, está a ser processado. E nós estamos a acompanhar o processo. Estamos a acompanhar.
se o colega já tem advogado, mas se o colega não tivesse advogado, porque ele é filiado nosso, ele paga as cotas, não é? Se ele não tivesse, nós, o sindicato, teríamos assumido, porque achamos não, porque que ele foi preso, aliás, está a ser julgado porque tentou buscar o contraditório junto à fonte. Acontece que essa fonte, porque estava a ser pressionado por seus legítimos superiores, porque provavelmente teria cometido alguns enganos, porque A disse fonte, no caso. exatamente a fonte, e acontece que por ter merecido uma ação disciplinar, não é? Por ter merecido ação disciplinar, em retaliação processa o nosso colega Daniel Pensador. Jonas Pensador. Processa o colega. Então nós estamos a acompanhar essa situação. Nós estamos atentos. Nesse momento é o caso mais evidente que nós estamos a Mas acompanhar. quais são os argumentos que são usados para processá-lo? Difamação. Difamação. Não foi o colega Jonas quem veiculou matéria. O órgão que veiculou matéria está aí, até é bem conhecido. É só ir ter com as pessoas que são os proprietários do órgão e dialogar com essas pessoas. Devia ter sido esse sim, que veicularam, deve ser merced esse processo que o colega Daniel Gratuitamente está a exatamente responder. está a sofrer, é verdade. Então corre o risco de ter, né, caso o juiz entender assim, 3 anos de prisão e pagar uma multa, não é? De 7 milhões. Uma indemnização, multa não. Indemnização de 7 milhões ao ofendido. Então, nós estamos a acompanhar com muita atenção, mas o que nós pensamos que aqui não são ordens superiores, aqui mesmo é abuso de autoridade. Porque procurador e acha que nessa condição, com todos os poderes que tem, pode ditar a vida de alguém, não é? E condenando a 3 anos de prisão ou a pagar uma indemnização de 7 milhões de kwanzas. Onde é que o Daniel Jonas Pensador vai buscar os 7 milhões de kwanzas? Quer dizer, há coisas também que é incalculável. Ele nem sequer ganha metade desse dinheiro. Não ganha mesmo. Não sei se o salário dele chega a 300 mil kwanzas. Nem chega a esse valor. Quer dizer, nós ainda continuamos a ter esses problemas. Não, por isso mesmo nós estamos a apelar ao juiz da causa que se faça justiça, que traga de facto evidências, porque existem. Ele tem que demonstrar, tem que comprovar se o Daniel Jonas Pensador publicou, veiculou a matéria ou não. Tem que demonstrar isso. E nada consta. Daniel não publicou essa matéria. O que ele foi fazer é buscar o contraditório junto do procurador que estava a ser acusado de ter recebido 7 milhões de kwanzas. Olha, ele é que foi acusado de ter recebido 7 milhões de kwanzas num processo, agora ele está a cobrar os 7 milhões de kwanzas ao jornalista que foi pedir o contraditório. Não é? Muito bem. Como é que olha para a questão de avanços e recuos do jornalismo angolano? Em termos de avanços, recursos, como é que é? Qual é a visão do sindicato? Quando perguntas essa pergunta, como é colocada os avanços? Olha, nós já tivemos períodos, nós temos estado a oscilar bastante. Temos estado a oscilar. É por isso que estou a falar das liberdades. Não é?
quando pergunta os avanços, eu me remeto logo às liberdades. Então, temos liberdades ou não? Há períodos, nós tivemos um período de 2017 a 2019. Nós pensávamos, uau, estamos de facto na Angola das Mil Maravilhas, que vamos realizar verdadeiramente um jornalismo como deve ser. Depois de 2019, nós começamos a sofrer restrições. Essas liberdades que foi efêmera, essa liberdade foi efêmera de 2017 até 2019, começamos a retroceder. E hoje nós estamos mesmo a retroceder nessas liberdades, infelizmente. Há pessoas, eu ainda, no Então, âmbito até do Dia da Independência, um momento só, no âmbito do Dia da Independência, eu achei muita graça e que alguém de uma determinada província, parece que foi na província do Machico, no ato político, um jovem dizia hoje já temos liberdade de expressão, já temos liberdade de imprensa. Mas sim, temos liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas não naquela velocidade, não naquela dimensão que gostaríamos. Ainda não temos, é verdade. Ainda não. muito bem. Então, há uma necessidade de se fazer uma revisão no Código Penal, concretamente no artigo 333, que também o seu antecessor debatia-se muito, discutia-se muito, né? A questão se alguém criticar o Executivo ou o Presidente da República, pode ser considerado um crime de ultraje. Precisamos descriminalizar isso. Enquanto o jornalista estiver no uso quando estiver na condição de jornalista, estiver ao encalço de uma matéria que é um facto noticioso, com todo o rigor necessário, né? E por uma situação qualquer, dentro dos critérios, não obedecer e ser considerado isso como crime, penso que não deve ser. Não deve ser. Nós precisamos descriminalizar isto. Precisamos de facto. Então, esse vai continuar a ser também a nossa luta, isso, não é? Que o jornalista, no exercício das suas atividades, podemos sim incorrer a um processo civil e não a um processo criminal. Um processo civil vai ao tribunal, é julgado, pronto, paga-se uma multa e pronto, e acabou, não é? Mas não deve ser considerado como um crime como tal, não é? Muito bem. Há muitos colegas que se encontram no interior, para terminar já, há muitos colegas que se encontram no interior e têm dificuldade de terem a carteira jornalística. De que modo, de que forma é que o sindicato poderá prestar auxílio, apoio a esses colegas que têm dificuldades em solicitar a emissão da carteira profissional? Olha, uma boa nova para os colegas. Nós, no Congresso, há uma deliberação que, porque o comitê, aliás, a Comissão de Carteira e Ética não tem representação em todas as províncias, só está apenas em Luanda, quer dizer que os secretariados provinciais poderão indicar alguém, não é, para responsabilizar-se em fazer a ponte entre os colegas, não é, que precisam da carteira e a comissão de carteira e ética, não é? Então já está mais ou menos facilitado. E só falta nesse momento o sindicato e a comissão de carteira e ética afirmarem o memorando, e que isso já é questão de dias. E logo que assinarmos o memorando de entendimento, vamos já, que os colegas, em vez de vir a Luanda, então passam a tratar as suas carteiras junto dos secretariados provinciais, e este depois vai remeter aqui a nível nacional. Aliás, é o que temos feito mesmo, mesmo sem esse memorando. Geralmente quem traz grande parte da documentação dos colegas
que solicitam a carteira, geralmente são os secretariados provinciais que tratam disso. Bem. Bom, e no fim, o falecido jornalista Ismael Mateus tinha avançado a ideia de realização de um congresso da classe. Esta ideia permanece? E para Bom, quando o congresso? sabe que nós, a nível do sindicato, nós apresentávamos reticências quanto à realização desse congresso, não é? Porque nós entendíamos que, ao quando da realização da primeira conferência nacional dos jornalistas, muitos dos problemas que foram levantados, não é, por esse núcleo que foi liderado pelo o nosso companheiro Ismael Mateus, podiam sim ser debatidos lá, nessa nossa conferência. E também teremos daqui, talvez próximo ano, teremos a segunda Conferência Nacional. Quer dizer que não era necessário termos que realizar um congresso como tal. Nós já tínhamos essa iniciativa. E depois, outro problema nisso é que muitos dos que estavam nessa comissão instaladora, quer dizer, preparatória desse congresso, já não estão a exercer a profissão. É. Né? Já não estão a exercer a profissão. Então, nós, enquanto sindicato, nós preferimos não falarmos disso, porque nós já temos uma instituição onde podemos discutir esses problemas, que são as conferências nacionais. Não o Congresso, mas as conferências nacionais. Essa conferência que tivemos foi realizada pelo MISA, para os sindicatos jornalistas angolanos, MISA, e o Fórum da Mulher Jornalista e Igualdade de Gênero. Então, estes sim é que realizaram essa conferência. Então, nós estamos aqui a olhar, talvez podemos chamar outra classe na segunda conferência, sim. Vamos chamar a AGECO, a AIDA, a Associação dos Comunicólogos, para tentarmos olhar um pouquinho, para ser um pouquinho mais abrangente e onde todos possam, de facto, discutir os problemas. Mas discutirmos os problemas, os que estão a viver o problema, os que estão na classe e não os que estão fora da classe, que não estão a exercer a profissão. Portanto, congresso ainda é um sonho. Bom, penso eu que com a morte do nosso companheiro Ismael, não terá também levado consigo o Congresso. Há pessoas, penso que existem pessoas que também comungavam das mesmas ideias do colega Ismael. Penso que isso tem que ser eles a pronunciarem-se, porque nós, enquanto sindicato, nós marcamos, nós dissemos que os problemas podem ser resolvidos não no Congresso, mas dentro das conferências nacionais que foram institucionalizadas. Já realizamos a primeira Conferência Nacional o ano passado e, à luz da Conferência Nacional do ano passado, um dos problemas que a classe enfrenta tem a ver com os incentivos às empresas de comunicação social. E nós, no encontro que tivemos com o senhor ministro da Comunicação Social, fizemos recordar a necessidade de buscar os incentivos à comunicação social. Nós estamos a trabalhar nisso. Já estamos a trabalhar. Não deixam ser problemas da classe. Muito bem. Bom, chegamos ao fim da conversa com Pedro Miguel, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, a quem o Novo Jornal agradece, e até uma próxima.